Olá pessoal, retornamos então, lembrando que essa é a primeira das 2 semanas em que nós estamos repassando o conteúdo do quarto bimestre visando a prova de recuperação. É indispensável que você assista os vídeos na ordem, tá? Esse já é o vídeo 2, tanto que o título da aula é Leis da Refração, segunda parte. Tá? Vamos finalizar a parte de refração e isto corresponde a 50% da cobrança que será feita a respeito do conteúdo do quarto bimestre. Os outros 50% nós vamos ter na próxima semana, nos 2 encontros da próxima semana, com o assunto lentes, lentes esféricas. Tanto a parte gráfica quanto a parte analítica serão tratados na próxima semana. Vamos lá então. As leis da refração são duas, né? Já foram contempladas no vídeo anterior, em especial a lei de Snell-Descartes será importante. Lei de Snell, lembra? N1 seno I igual N2 seno R. Com essa equação, agora que nós já temos alguma experiência pelos exercícios que fizemos, nós vamos poder ver qual é a ligação que há entre os Ns, os índices de refração, e os ângulos formados com a normal. Sempre lembrando que N vale C sobre V, quer dizer, num meio onde a velocidade da luz seja menor, quando eu falo isso, eu já penso em diamante, que é o meio transparente mais refringente, um dos mais refringentes que existe. A velocidade da luz é consideravelmente menor no diamante do que no ar, né? Então, como N vale C sobre V, menor velocidade implica maior N. Maior N quer dizer maior refringência. É assim que se faz, se fala. E o que tem isso a ver com o desvio da luz é o que a gente vai ver agora. A matemática nos ampara neste sentido. Então, lembrando que N vale C sobre V, tá? N é inversamente proporcional a V. Então, precisa entrar na sua cabeça que no meio onde a velocidade é menor, nessa figura suponha a velocidade da luz seja menor no meio 2 do que no meio 1. Por exemplo, o meio 2 poderia ser vidro, o meio 1 poderia ser ar. No vidro a luz é menos veloz. Tá? Então, consequentemente, como N é inversamente proporcional a V, N2 vai ser maior do que N1. Essa desigualdade se inverte, repare. Isso dito de numa linguagem mais simples, fala-se o meio 2 é mais refringente que o meio 1. A lei de Snell garante que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, onde θ1 e θ2 são os ângulos formados com a normal, muitas vezes chamados também de I e de R. Tá? No primeiro meio, o N é menor, é a nossa hipótese, não é? Então o ângulo tem que ser maior. Grandezas que têm produto constante, a matemática chama de inversamente proporcionais. No segundo meio, o N é maior, o segundo meio seria vidro, né, mais refringente, então o θ deve ser menor. θ2 menor do que θ1, veja as flechinhas, significa que o raio refratado está mais próximo da normal. É assim que se justifica, né, aquilo que você já ouviu na aula anterior, onde não foi feita a justificativa. Se explica assim que, ao se dirigir obliquamente de um meio em que a velocidade da luz é menor, o raio luminoso se aproxima da normal. Tá? Ou, em outras palavras, ao se dirigir obliquamente do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio se aproxima da normal. Beleza? O caso contrário, que vai merecer hoje a nossa atenção, então veja bem, quando a luz perde velocidade, no meio em que ela é menos veloz, o raio luminoso fica mais próximo da normal. No caso contrário, vamos ver então o que acontece agora. Agora, a hipótese é que a velocidade da luz no meio de baixo, meio 2, o meio para onde a luz vai, porque ela vem do meio 1, seja maior. Então, por exemplo, o meio de cima poderia ser vidro, de baixo poderia ser ar. No ar a velocidade é maior, então o N é menor, porque o N é inversamente proporcional a V. Lembre-se de que o V está no denominador. A luz aqui estaria indo, então, do meio mais para o meio menos refringente. E com uma argumentação parecida, se N2 é menor que N1, a compensação se dá com θ2 maior do que θ1. Veja as flechinhas. θ2 maior do que θ1 equivale a dizer que o raio se afasta da normal. Então, quando a luz se dirige obliquamente para o meio em que a velocidade da luz é maior, do vidro para o ar, por exemplo, o raio deve se afastar da normal. Isso pode ser dito resumidamente em mamefasta, lembrando que no meio em que a velocidade é maior, o índice de refração é menor.
Quando a luz vai do meio mais para o meio menos refringente, ela se afasta da normal. Mamefasta e memashima são palavras mágicas, onde com uma palavra só a gente traduz uma frase longa, ao mesmo tempo que vai assimilando uma ideia que é central para que se possa entender o desvio da luz na refração. Um detalhe que eu esqueci de comentar, aí eu falei de luz indo do ar para o vidro, do vidro para o ar, poderia ser do vidro para a água. Existem, então, dois meios transparentes por onde a luz, portanto, pode passar, separados, nesse caso, por uma superfície plana. Essa superfície tem o nome de dióptero, porque ela separa dois meios. Esse dióptero pode ser plano, pode ser esférico, no caso das lentes, pode ser cilíndrico, pode ter outros formatos. Claro que, por hora, nós estamos focando o dióptero plano. Na aula de lentes, o dióptero será evidentemente esférico. E eu tenho também falado muito em incidência oblíqua. Porque quando a incidência é normal, veja, do meio menos para o mais refringente, a luz deveria se aproximar da normal, lembra Bemashima? Mas se a incidência for normal, quer dizer, o raio já estiver na linha normal, como é que ele vai poder se aproximar mais? Ele já está. Então, nesse caso particular, não ocorre desvio. É importante que você esteja atento para isso. Na incidência normal não ocorre desvio. A lei de Snell explica isso. Porque se a incidência é normal, o ângulo I vale zero. Seno de zero vale zero. Então R tem que ser zero também, para que essa igualdade continue valendo. Nesse caso, teríamos zero igual a zero. Lembrando lá da trigonometria que seno de zero é igual a zero. Tanto no caso da luz vir do meio menos para o mais, como do mais para o menos refringente, não importa se é do ar para o vidro, se é do vidro para o ar. Quando a incidência é normal, não ocorre desvio. Isso vive caindo em vestibular e é pegadinha. Inclusive está escrito em alguns livros, erradamente, porque o que mais chama atenção na refração é o desvio. Mas o desvio nem sempre ocorre, tem um caso em que ele não ocorre. Então, se alguém disser que refração é o desvio da luz quando ela muda o meio de propagação, essa definição está errada, porque ela ignora a possibilidade do desvio não existir. Então, o que é refração? É aquilo que a gente falou na aula anterior. Refração é o fenômeno pelo qual a luz muda de velocidade ao mudar o meio de propagação. O desvio é uma possibilidade, mas só ocorre quando a incidência for oblíqua. Não ocorre quando a incidência for normal. Não esqueça, então, na incidência normal não ocorre desvio. Ok? Outro aspecto que pretendemos discutir hoje é o conceito de ângulo limite. Esse conceito só se aplica, ângulo limite, associado a ele tem o fenômeno da reflexão total que ocorre na fibra óptica como principal exemplo. Esse é um conceito que só se aplica para o caso da luz estar se dirigindo do meio mais para o menos refringente, quando a luz então se afasta da normal. Essa figura é expressiva. Aqui você está vendo um raio luminoso que estaria vindo da água para o ar, obliquamente. O ângulo de incidência é θ1, do meio mais para o menos refringente, N2 aqui tende a ser menor do que N1, então, né? A luz deve se afastar da normal, o raio fica mais deitado. Se você aumentar o ângulo de incidência, aumentando I pela lei de Snell, aumenta R. Quer dizer, se o ângulo de incidência for maior, o raio vier mais deitado, o ângulo de refração deve aumentar também. Por isso é de se esperar que exista um ângulo de incidência para o qual o raio emergente saia rasante. Esse ângulo, para alguns autores, é chamado de ângulo crítico, mas nós preferimos dar a ele o nome de ângulo limite. A maioria dos autores fala assim. Ângulo limite, então, quando a luz vai do meio mais para o menos refringente, é o ângulo de incidência para o qual o raio emergente é rasante. Não é? Equivale a dizer o ângulo de refração, aquele ângulo geralmente chamado de R, vale 90 graus. Se o raio é rasante, ele faz 90 graus com a normal, você está vendo? E se você aumentasse ainda mais o ângulo de incidência, que o raio refratado teria de se afastar ainda mais da normal, não tem como, porque no caso anterior ele já estaria saindo rasante. Então esse raio vai acabar voltando para o meio anterior. O nome disso é reflexão, né? Isso da luz bater numa fronteira e voltar é reflexão. E nesse caso, pela segunda lei da reflexão, que nós estudamos tempos atrás, lembra? Os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Claro que aqui não se aplicaria a lei de Snell.
Mas a lei de Snell ainda pode ser aplicada quando a emergência é rasante. Então, primeiro, guarde o que é ângulo limite. É o ângulo de incidência para o qual o raio emergente é rasante. Ou é o maior ângulo de incidência para o qual ainda existe refração. Como ele pode ser calculado? Se você aplicar a lei de Snell, N1 seno I igual a N2 seno R, terá N1 seno de o ângulo limite é geralmente chamado de L, esse ângulo que na figura foi chamado de θc, é comumente representado por L, e o ângulo R na emergência rasante vale 90 graus. A matemática ensina que seno de 90 vale 1, então fica seno de L igual a N2 sobre N1. Essa expressão que está no seu material não é a forma mais adequada, porque nem sempre os índices serão nominados assim, N1 e N2, às vezes é A e B, X e Y. Então prefira escrever N menor sobre N maior, lembrando que tudo isso só funciona se o N2 for menor do que N1. Muito importante saber calcular o ângulo limite. Só que isso não é, repito, nenhuma fórmula nova, embora eu recomende que você guarde o resultado, porque se trata de uma particularização da lei de Snell. Ok? E é claro que se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, então daí ocorre a reflexão total. Ok? É uma reflexão excelente. Não há absorção, como ocorre geralmente nos espelhos, devido aos sais de prata, que são altamente refletores, mas que absorvem, afinal, alguma energia. Essa reflexão é de alta qualidade, por isso a gente se prevalece dela na fibra óptica. Ok? Então, gente, não esqueça, para que haja reflexão total, são duas condições. Primeira, a luz tem de vir do meio mais para o menos refringente. E segunda, o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite. Isso se pergunta com muita frequência nos vestibulares. Você guardou? Quais são as duas condições para que haja reflection total of the light? A luz deve vir do meio mais para o menos, nunca do menos para o mais. Do menos para o mais não há reflexão total. Há parcial, mas total nunca. Tá? E o ângulo de incidência tem de ser maior do que o ângulo limite. Quer dizer, o raio tem que incidir deitadão, acima de um determinado ângulo que você acabou de ver como calcular. Certo? Então nós vamos passar o restante dessa aula exercitando. Tá? Primeira fórmula matemática do ângulo limite. Primeiro exercício, só ver se eu não pulei nenhum slide, não, é esse mesmo. Primeiro exercício, dois meios transparentes x e y apresentam índices de refração absolutos, nx igual a 2, ny igual a raiz de 2. Quanto vale o ângulo limite? Tá? Você poderia usar a lei de Snell usando R igual a 90, mataria em uma linha. Mas para ilustrar a fórmula que acabamos de ver, né? Nós acabamos de ver que a fórmula é esta, seno de L igual a N menor sobre N maior. Não importa se é 1 e 2, A e B, X e Y. Raiz de 2 é menor que 2, não é? Raiz de 2 vale 1,4. Por isso você coloca raiz de 2 em cima e 2 embaixo. O ângulo que tem esse seno é de 45 graus. Então esse é o ângulo limite. Para a luz que vem do meio X, o mais refringente, para o menos refringente, com um ângulo de 45 graus, você teria emergência rasante. E para um ângulo maior que esse, teria reflexão total. Quais são as duas condições para que ocorra a reflexão total da luz? Eu preciso que você guarde essa informação. A luz deve vir do meio mais para o menos ou do menos para o mais? Acabamos de ver, né? Só ocorre a reflexão total da luz quando a luz vem do meio mais para o menos e desde que o ângulo de incidência seja o quê? Maior, menor ou igual? Maior do que o ângulo limite, né? Então essas lacunas devem ser preenchidas dessa maneira. Para ver a reflexão total, a luz deve vir do meio mais para o menos refringente e o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite. Eu lhe asseguro que é isso que ocorre na fibra óptica. As figuras que virão a seguir ilustram o que eu estou dizendo, tá? Não são desenhos, são fotografias. Desculpem, aqui o slide deslizou, mas a flechinha que tem que deslizar vai agora. Água num aquário, né? Luz laser verde incidindo deliberadamente direcionada de modo a formar com a normal um ângulo com certeza aqui maior do que o ângulo limite. O ar é transparente, a luz deveria ir para o ar, mas teria de se afastar da normal. Só que a incidência é tão deitada, digamos assim, que a luz acaba voltando. E daí múltiplas reflexões totais ocorrem visivelmente dentro do aquário. Aqui você tem um tubo transparente de plástico maciço, provavelmente. O laser também bem direcionado permite, apesar da
da curvatura que esse tubo apresenta, a luz se propaga lá dentro sem perdas. É isso o que ocorre na fibra óptica. Tá ok? Na verdade, a fibra óptica tem um núcleo e uma casca que a protege. Ambos materiais transparentes, sendo que a casca é feita de um material menos refringente do que o núcleo, então ocorre o que você acabou de ver, apesar de que na figura que eu mostrei era só uma substância, eu não vi a casca aí, a casca seria o próprio ar, tá? Mas no caso da fibra óptica, em geral, existe um revestimento que também serve de proteção, ok? Então assim nós revimos 50% nesses dois encontros do que você precisa saber desse início de refração. Não deixe de fazer, em hipótese alguma, as atividades que vão ser propostas e não deixe de assistir os encontros da próxima semana, quando nós vamos ter os outros 50%, né? Referentes então a lentes esféricas. Eu fico muito feliz por você estar aí firme nesse ano difícil, acompanhando as nossas aulas remotas e não permitindo que a sua vida estudantil tenha descontinuidade. Parabéns pelo seu empenho, vamos em frente, estamos juntos até o final do ano letivo e no próximo ano, se a bondade divina nos permitir, estaremos juntos aí também. Muito obrigado, forte abraço.